Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs. É uma alegria poder chegar a você desta feita com uma reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste sábado com Maria, deste período que antecipa a solenidade de Pentecostes. Amanhã, solenidade de Pentecostes, saímos da Ascensão do Senhor, domingo passado, e agora entramos na solenidade de Pentecostes. E nestes 50 dias depois da Páscoa, quantas lições, quanto aprendizado, quanta coisa importantíssima para todos nós. São lições extraordinárias, é algo, enfim, que se colocado em prática, cada dia, uma porção extraordinária da palavra de Deus para cada um de nós, E palavra de Deus, verbo. Entendamos isto. Palavra de Deus, verbo. Uma presença de Jesus real para nós, falando-nos sistematicamente, um dia atrás do outro. Em cada hora de cada dia, em cada semana de cada mês, em cada mês de cada ano, enfim, Jesus falando conosco. E hoje não é muito diferente. É possível verificar o amor de Deus para conosco, trazendo-nos a sua mensagem, trazendo-nos uma porção diária, para que a nossa fé seja robustecida, para que a nossa fé seja fortalecida, para que possamos viver como cristãos, de maneira autêntica, de maneira sóbria, de maneira sólida, de maneira intelectiva, para que não sejamos empurrados, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. A primeira leitura de hoje, deste sábado, está em Atos, no capítulo 28, do 16 ao 20, depois do 30 ao 31. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com um soldado que o vigiava. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em sua casa particular com um soldado que o vigiava. Irmãos queridos, irmãos amados, esta frase, quando entramos em Roma, ela relaciona-se diretamente com Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Galileia, Samaria e até os confins da terra. Vamos voltar? Quando entramos em Roma. O que era Roma? O que era Roma para Jerusalém? Entendamos um pouquinho isto. O que era Roma para Jerusalém? Quando Jesus diz: ser-me-eis testemunhas, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Galileia, Samaria e até os confins da terra. É exatamente onde Paulo estava. Quando entramos em Roma. Então não podemos deixar de ler este versículo. Estamos na última página do livro dos Atos dos Apóstolos e Lucas está fazendo esta observação. Lucas, ele está escrevendo numa ordem, já falei isso algumas vezes,
um médico grego, um erudito, um intelectual, que apaixonou-se por Jesus Cristo, que teve uma amizade muito profunda com o apóstolo das nações, com São Paulo, e esta obra é dele, como o Evangelho, que leva o seu nome, né? É a primeira parte da sua obra, e o Atos dos Apóstolos, a segunda parte da sua obra. Então ele está falando exatamente, está compondo uma obra com uma erudição tal, para nos transmitir a mensagem de Jesus Cristo. Entendamos um pouco aqui, queridos. Lucas, um médico, um erudito, um intelectual, uma pessoa de destaque, de cultura grega, um médico grego. Já vimos um pouco dessa cultura, o quanto ela é importante para a civilização ocidental. E ele está colocando o seu melhor para falar de Jesus, para falar da igreja de Jesus Cristo. Tenhamos isto em mente. Ele não está fazendo brincadeira, ele não está fazendo poesia. Ele está, inclusive, dando o melhor que ele tinha, inclusive do seu saber, inclusive da sua cultura, inclusive da sua formação, para escrever, para contar esta mensagem, para narrar esta história. Vamos ficar neste ponto um pouquinho, só mais uma vez. Quando entramos em Roma, o que significa Roma? Naquele contexto que Jesus disse, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. Roma é os confins da terra. A partir daquele momento. Até porque Roma será o centro irradiador da mensagem de Jesus Cristo. Ah, missionário, mas de Roma, de avião, 2h30 de Roma, a gente está em Jerusalém. É perto, com certeza tem lugares mais distantes, com toda certeza. Não é isto que a mensagem está dizendo. Roma transforma-se em confins da terra, porque de Roma o evangelho precisava, a notícia, o testemunho de Jesus Cristo precisava chegar em Roma. Porque chegando em Roma, de Roma, aconteceria a expansão da mensagem de Jesus. Então os confins da terra, ele está representado em Roma, a capital do Império Romano. E Roma ela vai ganhar um destaque enorme, extremo, porque em Roma, as duas grandes testemunhas, como eram chamadas pelos primeiros cristãos, pelos padres apostólicos, pelos confessores, pelos mártires, tombaram em Roma, a capital do Império Romano. Então, quando entramos em Roma, em Paulo, literalmente estava cumprindo-se aquela palavra dita por Jesus: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Se estava em Roma, era sinônimo e era certeiro e certamente aconteceria. A mensagem de Jesus, a expansão da mensagem de Jesus nos confins da terra. Então já vimos aqui duas coisas importantíssimas. A mensagem de Jesus vai aos confins da terra, chegou em Roma através de Paulo, chegou em Roma através de Pedro. Mas Lucas, o médico querido, o médico amado, ele dá o melhor de si para escrever esta mensagem, para codificar,
Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra, como para dizer escrever a última página de Atos dos Apóstolos, quando entramos em Roma. E não esqueçamos que a última palavra do livro dos Atos dos Apóstolos, só para você ter uma ideia, para termos uma ideia, o quanto Lucas está conjugando a mensagem de Jesus, a ordem de Jesus, com o seu cumprimento. Jesus está dizendo, sereis minhas testemunhas. Paulo agora está nos confins da terra, está em Roma. Então, para mostrar que aquela ordem de Jesus está cumprindo-se, o livro dos Atos dos Apóstolos termina com a palavra Jesus Cristo. Com toda coragem e sem obstáculos. Versículo 31. Ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquele que disse, e sereis minhas testemunhas. Consegue perceber, queridos? Lucas deu o seu melhor. Paulo deu o seu melhor. Pedro deu o seu melhor. Os apóstolos deram o seu melhor. Para que hoje tivéssemos conhecimento de Jesus Cristo. Para que hoje tivéssemos, por exemplo, no nosso Brasil, essa liberdade de falar do nome de Jesus em qualquer lugar, em qualquer esquina, enfim, essa liberdade de proclamar Jesus. É graças à fidelidade dos apóstolos e daqueles cristãos que foram sucedendo-lhes. Eles deram o seu melhor. E hoje, essa pergunta precisa ser feita para nós. Estou dando o meu melhor para Jesus? Estou dando o meu melhor para Jesus? E saibamos de uma coisa, este melhor, não façamos deste melhor um aspecto genérico. Eu tenho que ser o pregador do mundo, eu tenho que pregar para toda a minha cidade, do meu estado, a minha nação, o meu continente, a região na qual estou inserido. Não, queridos. Vamos dar esse melhor como resposta de termos encontrado Jesus, como resposta de termos escutado de Jesus, que devemos ser suas testemunhas até os confins da terra, primeiro em Jerusalém. E esta Jerusalém não coloquemos primeiro como uma geografia, a geografia da cidade onde moramos. Peguemos esta Jerusalém, que é o primeiro ponto do testemunho, a nossa casa. O nosso local de trabalho, a academia onde frequentamos, a comunidade a qual pertencemos, a comunidade cristã, seja ela qual for. Sejamos testemunha de Jesus em Jerusalém. Em Jerusalém. É um desafio. E para sermos testemunhas de Jesus em Jerusalém, na nossa casa, é necessário, é importantíssimo que venhamos dar o nosso melhor para Deus. É importantíssimo que venhamos dar o nosso melhor àqueles que estão próximos a nós, àqueles que estão conosco, àqueles que convivem conosco, àqueles que trabalham conosco, àqueles que estão diretamente relacionados e relacionadas a nós. Aqueles que gerenciamos, que temos uma certa função hierárquica em uma empresa, em uma comunidade, em um grupo, em uma agremiação, seja lá quaisquer que sejam os círculos nos quais estejamos inseridos. E também, já que a mensagem de Jesus
ela não é apenas um testemunho, ela precisa também ser transmitida oralmente. É necessário que, a exemplo de São Lucas, possamos dar o nosso melhor para falar de Jesus Cristo. Precisamos estudar, precisamos nos aprofundar na ciência bíblica, precisamos conhecer a mensagem da igreja, precisamos investigar, assim como Lucas, para ele escrever a Teófilo, a quem ele dedicou a sua obra. Ele disse: antes de eu escrever, para eu construir esta obra, para enviar-te, ó excelentíssimo Teófilo, primeiro eu investiguei, eu pesquisei, eu fiz um trabalho de campo, junto às testemunhas oculares. Então, se queremos falar de Jesus, é necessário que aprofundemos o nosso conhecimento bíblico. É necessário que possamos ir às testemunhas. Mas como iremos às testemunhas? Como iremos às testemunhas oculares dos fatos? Por isso temos a igreja. Por isso precisamos valorizar o conhecimento que a igreja, como mãe e mestra, nos dá. Porque é através da igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade, que vamos nos aprofundar nas ciências bíblicas, que vamos nos aprofundar na história, a história da igreja, a história dos discípulos, a história dos apóstolos, a história dos primeiros cristãos, como eles viveram. Então aqui há uma responsabilidade. Eu preciso levar a igreja a sério. Eu preciso confiar no ensinamento da igreja. Porque ela, como coluna e sustentáculo da verdade, aproxima-me, coloca-me fidedignamente naquele ensinamento primitivo, ao lado daquelas testemunhas oculares, daquelas testemunhas primitivas. Dar o nosso melhor. Fazer o nosso melhor. Fazer o nosso melhor. E vamos sair um pouco da mensagem oral, que precisamos dar o nosso melhor, e olhemos também para o mundo que nos cerca, ao qual precisamos dar o nosso melhor. Precisamos fazer o nosso melhor, porque o julgamento de Deus vai passar exatamente por aí. Pentecostes, literalmente, vamos entrar no tempo comum. Literalmente vamos entrar no período da nossa missão. Vamos entrar no período da nossa atividade. Quaresma não acabou. Aquilo que aprendemos na Quaresma, precisamos colocar em prática agora. Oração. Oração. Jejum. Penitência, conversão, caridade. Caridade, queridos. É hora de repetirmos Jesus, é hora de repetirmos os apóstolos, é hora de repetirmos os primeiros cristãos que deram o seu melhor, que fizeram o seu melhor, para que a mensagem de Jesus chegasse a nós hoje, para que hoje nós também, por nosso turno, possamos fazer e dar o nosso melhor. Não há como fazermos o anúncio de Jesus Cristo sem a oração. Não há como sermos testemunhas de Jesus em Jerusalém e até os confins da... Você não sabe, eu não sei. Se Deus não quer que eu e você viajemos aos confins da terra, literalmente, a um país distante, a um continente distante,
Há uma realidade que nunca passou na nossa cabeça. É possível que hoje Deus esteja chamando você para uma grande missão, como Jesus falou com Saulo. O chamado de Saulo: tu irás a lugares distantes, tu darás testemunho de mim diante de reis. E ele deu. Paulo imaginava aquilo? Quantos lugares, queridos, praticamente todos os lugares onde o evangelho de Jesus chegou, é porque essa missão brotou no coração, esse chamado, essa vocação brotou no coração de alguém que fez quênosis, desalojou-se e foi levar a mensagem de Jesus Cristo. Você não sabe, eu não sei, mas Deus pode estar chamando-me e chamando-lhe hoje, agora, para ir além fronteiras, para ir aos confins da terra, a partir do lugar onde você, onde eu estou, onde estamos. Para isto, é preciso estabelecer comunhão com Deus. A comunhão com Deus através da oração. A comunhão com Deus através dos sacramentos. A comunhão com Deus através da liturgia. A comunhão com Deus através do próximo. Através do próximo. Quaresma não terminou? Agora é exatamente o momento de unir Quaresma e Pentecostes e jogar no tempo comum, no tempo da igreja, no nosso tempo. Agora é conosco. Então é a hora, queridos irmãos e queridas irmãs, de nos voltarmos totalmente e inteiramente a Deus, para sermos suas testemunhas. No hoje, no agora da nossa existência, porque desse modo daremos um testemunho autêntico. Pentecostes, força de Deus, saída, missão na Galileia, nas periferias, missão nos confins da terra. Missão nos confins da terra. Tenhamos isto em mente, queridos. Permitam-me mais um versículo. Eu não vou falar para vocês o teor propriamente dito deste versículo. Porque muitos de nós sequer imaginamos o que tem por trás de uma pequena frase que está codificado no livro sagrado. O versículo 17, depois que São Lucas faz essa conexão que da ordem de Jesus e que Paulo cumpre essa ordem de Jesus nos confins da terra, ele fala algo interessante. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando disse ainda agora que não vou falar para vocês o que tem mais e não que eu saiba tudo, não trata-se disso. Por exemplo, não fale isto para um irmão judeu. Quem sabe uma hora eu fale alguma coisa sobre os evangelhos e os judeus. A revolta, a briga que tem entre isto. Porque eles não aceitam. Eles não aceitam, sobretudo aquilo que nos evangelhos
falam dos judeus, fala-se do judaísmo, fala-se da lei de Moisés. Mas observe, 3 dias depois que Paulo chegou a Roma, que teve o direito de viver em casa particular, à sua própria custa, ele pagando o aluguel daquela casa e mantendo um soldado, ele conseguiu isto. Não esqueça que ele era cidadão romano. Ele tinha cidadania romana. Então ele conseguiu autorização para morar em uma casa particular com um soldado que o guardava, que o vigiava. Ele conseguiu isto. 3 dias após sua chegada a Roma, ele convocou os líderes dos judeus, os chefes das sinagogas, e eles foram ter com ele em sua casa. Em sua casa. O que significa isto, queridos? Pensemos um pouco nisto. Por que Paulo chegou preso a Roma? Porque os judeus sistematicamente opuseram-se à doutrina, à mensagem pregada por Paulo. Eles pediram a prisão de Paulo, e você deve lembrar, aqui nos Atos dos Apóstolos, que não apenas uma vez os judeus investiram contra Paulo, incitando pessoas religiosas, mulheres ricas da alta sociedade, para lutarem contra Paulo. Ele foi apedrejado. Eles pensaram que Paulo estava morto. Em um apedrejamento, Paulo foi cercado pelos irmãos, levantou-se, entrou na cidade, fugiu. Sistematicamente, os irmãos judeus lutaram contra Paulo. Foram uma oposição à mensagem que Paulo pregava. E o que é que ele faz ao chegar em Roma? 3 dias depois, ele convocou as autoridades do povo judeu, os chefes das sinagogas locais, as pessoas influentes. O que significa isto, queridos? O que significa isto? Significa que precisamos pegar este texto e comparar com aquilo que Paulo vai dizer. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, coloquei em mim os ensinamentos de Jesus. Deixei-me seduzir e persuadir-me pelos ensinamentos de Jesus. Reproduzi os ensinamentos de Jesus. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Não dá para entendermos esta convocação das autoridades judaicas em Roma sem que façamos esta análise, não superficial como estou fazendo para vocês. Porque um homem que foi perseguido pelos judeus, que foi apedrejado, que por várias vezes esteve perto da morte por causa dos judeus que opunham-se à mensagem que ele pregava. Como é que agora ele ainda se preocupa com este povo? Como é que agora ele ainda dá atenção para esse povo? E a última frase deste texto, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo queria dar aos judeus o Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha uma preocupação de dar ao povo judeu, que era o seu povo, Jesus Cristo, o Messias de Israel, o Messias das tradições judaicas, que eles não creram, que eles não aceitaram, que eles revidaram aquela mensagem.
Ora, eles tinham levado Jesus à cruz através dos romanos. Durante toda uma noite, elaboraram um processo. Durante toda uma noite, forjaram testemunhas falsas para levar Jesus à cruz. Era o suficiente para Paulo virar as costas para eles. Mas ele não fez isso. Ele sofreu as injúrias, ele sofreu as perseguições, ele sofreu as lapidações, ele sofreu os açoites. E quando chega em Roma, e ele sabia que dali ele não sairia mais, ele sabia que ali estava o seu ponto final, o ponto final da sua missão terrena. Ele tinha essa consciência, queridos. Ele ainda preocupou-se com aquele povo que tinha matado o seu mestre, com aquele povo que lhe tinha perseguido, com aquele povo que lhe foi um entrave na sua missão, que estava obstruindo a mensagem de Jesus Cristo. Ele preocupou-se com aquele povo, porque ele sabia que aquele povo era o seu povo, ele sabia que aquele povo era o povo de Jesus Cristo. A pátria de Jesus era Israel, Jesus era judeu. E Paulo não abriu mão, Paulo não virou as costas para aquele povo, queridos. Você consegue entender a mensagem que já está sendo dita? Quantas vezes, quantas vezes nós viramos as costas para pessoas que não estão merecendo? Missionário, eu estou errado. O pessoal só está me ferrando, o pessoal só está me dificultando, o pessoal quer matar-me, o pessoal quer destruir-me, o pessoal investe pesado contra mim e agora? Esta é a grandeza da mensagem. Observe o que São Lucas está dizendo, queridos. Observemos esta obra dos Atos dos Apóstolos, narrada por São Lucas. São Lucas está dizendo que o discípulo é aquele que se configura com o mestre. O verdadeiro discípulo é aquele que incorpora na sua vida, no seu dia a dia, a mensagem do seu mestre. E Paulo foi uma testemunha de Jesus Cristo. Aquele Paulo que foi a Damasco para prender os cristãos, aquele Paulo que consentiu na morte de cristãos, a começar por Estevão. Ele agora está entregando-se como libação. Ele agora está entregando a sua vida como sacrifício vivo. Aquele que por ele deu a sua vida. Aquele que por ele derramou a sua última gota de sangue. Lucas está dizendo que Paulo foi uma testemunha de Jesus, que Paulo teve um encontro com Jesus profundo, radical, que mudou toda a estrutura da sua vida. Assim como Jesus, que lá na cruz diz: Pai, perdoa-lhes. Quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, ele não está falando simplesmente daqueles algozes, daqueles soldados romanos que estão na cena do massacre, da tortura, da pena capital. Ele está falando, inclusive daqueles que orquestraram a sua entrega ao poder romano. Ele está perdoando o seu povo. Ele está perdoando o seu povo. Claro que é um perdão que tem um preço muito alto. Porque Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados.
Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha seus pintinhos debaixo de suas asas e tu não quisestes. Não é meramente a santos e profetas que tens rejeitado, mas ao Santo de Israel, o teu protetor, o teu salvador. O que isto significa? O amor de Deus não terminou por Israel, mas tem um preço a ser pago. O preço da rejeição, o preço da traição, o preço da mutilação. Lucas está dizendo que Paulo foi um discípulo autêntico de Jesus Cristo. Mesmo não tendo sido encontrado no rol daqueles 12, ele não foi diretamente chamado por Jesus fisicamente, mas foi um chamado posterior, teofanicamente. Lucas está dizendo que ele teve um encontro com Jesus. É esse encontro que Saulo teve com Jesus, esse encontro metafísico, esse encontro transcendente, que eu e você precisamos ter. É esse encontro que a transmissão da mensagem de Jesus através da igreja produz. Nós não vemos o Cristo histórico, mas nós vemos o Cristo da fé. E no Cristo da fé está o Cristo histórico, porque ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É um mistério de amor, é uma presença de amor. São Lucas está dizendo, assim como Saulo, que não conheceu Jesus fisicamente, mas teve um encontro com ele, e de fato foi um discípulo autêntico de Jesus, nós também podemos ser. Nós também podemos ser discípulos autênticos de Jesus. Nós também podemos começar a testemunhar Jesus aqui em Jerusalém da nossa casa, e irmos até Roma, e irmos até os confins da terra, através de uma incorporação real de Jesus. E é exatamente nessa linha de raciocínio que eu termino. Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. O discípulo de Jesus não morre. E o discípulo de Jesus não morre porque o mestre Jesus não morre. Vamos voltar? O discípulo de Jesus não morre. Por que o discípulo de Jesus não morre? Porque Jesus, que é o mestre, não morre. Ele ressuscitou. Como é que Jesus permanece? Se eu quero que ele permaneça, correu uma conversa que João não morreria. Correu, espalhou-se um boato de que aquele discípulo, e observe que aqui não se está dando o nome de João. O substantivo João não aparece aqui. O que aparece é o discípulo. Por várias vezes, depois leia João capítulo 21, do versículo 20 ao 25. Quantas vezes nesta leitura aparece discípulo? O discípulo amado, aquele mesmo discípulo. Observe isto. O discípulo de Jesus, ele não morre, porque Jesus, que é o mestre, não morre.
Jesus ressuscitou. O discípulo faz com que o seu mestre continue vivo através das suas atitudes. O discípulo incorpora em si os ensinamentos do seu mestre. Não podemos radicalizar esta afirmação se eu quero que ele permaneça até que eu venha. Que te importa? Tu segue-me. Historicamente, o apóstolo João, que é o discípulo do qual aqui se está falando em termos históricos, ele morreu. Só que esse discípulo não termina em João. Esse discípulo é uma prefiguração do discípulo de Jesus, você e eu e você, que permanece. O discípulo de Jesus é aquele que permanece, mesmo quando e ainda que. Quando o missionário Sidney deixar de existir aqui neste plano, você prossegue, meu irmão, minha irmã. Os discípulos de Jesus se foram. A trajetória humana, física deles aqui, existencial, aqui terminou. Mas nem por isso o discipulado deles acabou. O discipulado deles continuou na igreja, nos discípulos que foram surgindo através do testemunho deles. Assim como Jesus, a missão de Jesus não terminou, mas continuou nos discípulos, nos apóstolos. Assim, a missão dos discípulos, dos apóstolos, ela continua nos outros discípulos e por isso ela continua até hoje. Esta mensagem é para mim e para você. Esta mensagem é atual. Se eu quero que ele permaneça, Jesus quer que eu e você permaneçamos e permaneçamos nele. Ele quer que permaneçamos, mesmo na condição de Paulo, que chegou em Roma como prisioneiro. Mesmo que nos mais árduos combates, mesmo nas dificuldades mais terríveis, mesmo nas rupturas mais radicais, mesmo nas cisões mais dolorosas, mesmo nas tempestades mais turbulentas, Jesus quer que permaneçamos. O autêntico discípulo de Jesus é aquele que permanece. O discípulo de Jesus, ele não morre. Ele não acaba-se, ele não é extinto quando o seu corpo se acaba. O seu corpo mortal e material declina no túmulo. Não. Por sinal, é exatamente aí, quando o discípulo de Jesus tomba, quando ele desce ao túmulo, que ele começa a viver verdadeiramente daqueles que ele deixou como seus discípulos. Que neste sábado com Maria, possamos absorver a mensagem daquela que permaneceu de pé junto à cruz de seu filho. Que cheios do Espírito Santo, convictos de que a ascensão de Jesus é uma realidade, de que a eternidade nos aguarda e que nós estamos a caminho da eternidade, que possamos entrar neste tempo comum, cheios do Espírito Santo, dando o testemunho da oração, do jejum, da caridade, dando testemunho de discípulo de Jesus Cristo. E que nada nos afaste, que nada nos demova do continuarmos de pé junto à cruz do nosso Filho. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.